Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E aí, gente, como vocês estão? Eu falei hoje que eu tô com a sensação que a gente já tá em dezembro de novo, gente. Quem mais tá vivendo isso? Eu falei, gente do céu! E eu achei tão interessante porque hoje de manhã nós tivemos a reunião lá do grupo de networking que eu faço parte, né? E muitos empresários com essa mesma sensação. Parece que assim, tudo que as pessoas não fizeram ou não conseguiram fazer no semestre passado, elas quiseram fazer em janeiro. Então tá assim, ao mesmo tempo que é uma correria boa, mas eu confesso para vocês que, meu Deus, olha. Shalom, Pastor Fernando, seja bem-vindo. Como é que o senhor tá? Saudades do senhor. Oi, Andréa, como é que tá a mãe? Mais ou menos. Bora orar para ficar bem, né? Em nome de Jesus. Amados, sejam todos muito bem-vindos. Sandra tá aqui, que bom ver você, Sandra. Que Deus abençoe muito sua vida. Tô esperando notícias ainda, viu? Manda notícias, tá? Danusa, seja bem-vinda. Tô dando boas-vindas para os nossos visitantes, né, gente? Danusa, Alana. Falar que a Alana é visitante é até sem graça, né? Já é mais de casa do que. Amanda, seja bem-vinda. Angélica. Giovanni também já é nosso, já tomei posse, entendeu? Então, já nem vou dar boas-vindas, porque já faz parte. Amém? Queridos, ó, lembra do desafio que o João fez para vocês ontem? Pega esse link, manda para mais alguém, porque eu tenho convicção que você pode ser um instrumento de Deus na vida de uma pessoa hoje. Hoje eu já ouvi um testemunho de alguém que falou exatamente isso, que disse que numa reunião de oração, disse que Deus falou para ela um nome. E aí disse que ela anotou assim no post-it o nome. E ela não tinha ninguém ali, né, da convivência dela com aquele nome. E disse que ela ficou com aquilo, falou: "Meu Deus, né? Para quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa?" E diz que no dia seguinte Deus falou para ela, né? Fez ela lembrar quem era a pessoa e ela mandou a mensagem e Deus está fazendo algo incrível. Então eu creio que você também pode ser um instrumento de Deus para realmente transformar a vida de alguém. Amém? Eu quero orar com vocês rapidamente, já vou passar a palavra para o João, porque o João quer falar com vocês acerca daquilo que ele falou ontem. Depois nós temos mais uma mensagem do nosso mestre e depois nós temos aí os profetas liberando palavras de direcionamento para vocês nesse mês de fevereiro. Amém? Se puder, feche seus olhos, que nesse momento você realmente possa quebrantar o seu coração na presença de Deus e que você possa pedir ao Senhor, né? Independente de nós recebermos palavras direcionadas ou não, e isso eu quero falar uma coisa para vocês, tá bom? Ontem eu conversei com a Mirella e nós chegamos à conclusão que tá todo mundo cheio aqui, entendeu? Tá todo mundo já bem cheio de palavra. Nós precisamos começar a trabalhar para colocar essas palavras em prática, né, Rose? Ó, a Rose também tá. Então, amados, eu quero que você hoje, independente se você vai receber uma palavra diretamente ou não, que você hoje realmente gere no seu coração, você especialmente comece a perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida nesse mês de fevereiro? Que fevereiro é uma estação. E para que você possa avançar dentro do propósito de Deus, você primeiro precisa cumprir aquela estação, ok? Então, comece a se perguntar, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida nessa estação? O que o Senhor espera de mim nessa estação? O que eu preciso fazer ou o que eu preciso deixar de fazer nessa estação para que eu possa avançar para o próximo desafio que o Senhor tem na minha vida? Amém? Pai, eu quero glorificar, eu quero exaltar o seu nome, eu quero te bendizer. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, por mais esse mês. Obrigada porque estamos em uma nova estação, que é a estação de Shevat nas nossas vidas. E esse é um mês onde nós iremos gritar que as
Nossas bênçãos estão a caminho. As bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas estão a caminho. O Senhor tem liberado o teu favor sobre as nossas vidas e eu quero te glorificar por isso, Pai, e quero te pedir que nessa noite o espírito de profecia, o espírito de conhecimento, de sabedoria, mas especialmente o espírito de temor venha sobre as nossas vidas para revelar aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai, nessa estação. Que possamos viver, ó Pai, esse tempo de acordo com a tua vontade e direcionado, Pai, pela sabedoria que vem do eterno sobre a vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus querido, e que nesta noite seja uma noite de um derramar do teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos. João, é com você. Shalom, shalom, queridos. Eu pedi para a Flávia para eu poder falar rapidamente, para relembrar vocês sobre algo que eu pedi para vocês trazerem hoje. Eu quero relembrar a importância disso, desse movimento, para você poder entender o que Deus, o que a gente vai fazer com a vinda, com esse objetivo, né? Eu pedi para que vocês pudessem colocar no papel e trazer escrito, por escrito, não sei para aqueles que não estavam aqui, eu vou repetir de uma maneira mais abrangente, para aqueles que estavam ontem, talvez já tenham trazido, e esse é o objetivo. Eu quero que vocês tragam, pedir para que vocês pudessem trazer para esse evento agora, para essas salas proféticas, para esse evento de profecia, escrito no papel, a sua principal meta deste mês, meta do ano, ou seja, o principal objetivo que você tem neste mês e neste ano. E por que que eu estimulei vocês a trazerem por escrito? Porque isso tem que ficar mentalizado na tua mente, que esse é o seu objetivo, você está vindo para cá com um alvo de uma resposta de Deus para algo que está concreto. Sabe por quê? Porque se você vier para cá, e a gente quer muito que esse modelo que nós estamos fazendo de salas proféticas permaneça. Mas só que o que eu preciso a partir de agora é ensinar vocês a terem respostas objetivas para aquilo que vocês realmente querem. Porque Deus ele está presente para poder fazer com que nós possamos ser instrumentos dele para te dar a direção para onde você quer ir. O ponto é, a parte mais difícil é quando você vem para um movimento como esse, de literalmente de poder de Deus, de liberação profética poderosa, sem você saber para onde você quer ir, entendeu? Achando que pode ser que venha uma palavra totalmente direcionada para você poder dar um passo altamente direcionado para algo que nem você mesmo sabe, entende? Então é muito mais complicado para você receber a palavra profética e ter um entendimento dela quando você não sabe para onde você quer ir. Então, se esforce nesses pequenos minutos agora, enquanto o Juliano está ministrando a palavra, enquanto ele traz essa palavra, para que você consiga colocar no papel aquilo que é mais importante para você neste ano. Qual é o teu principal objetivo, a tua principal meta? E não coloque algo pensando assim, não, eu quero a resposta de Deus plena para isso tudo. Não, Deus, eu quero, esse é meu alvo, esse é meu objetivo, eu pretendo seguir nele, me dá uma luz, uma direção pequena que seja. E talvez Deus vai falar com você. E talvez você vai, não, Daiana, isso é para você. Você escreve num papel seu e você fica com você. Você não precisa colocar para a gente, tá? Você coloca para você porque Deus vai usar os profetas para poder falar para você e te dar uma direção. Quando a palavra for chamada, quando um profeta chamar talvez você para falar, e talvez vai ser exatamente a resposta que você quer. Você está provocando o céu, provocando Deus para que ele realmente te entregue uma palavra direcionada para um objetivo que você tem, para esse mês ou para esse ano, enfim, um objetivo que você construiu. Então, coloque no papel, enquanto o Juliano ministra, para aqueles que não fizeram, coloque claramente no papel e que tenha, muito provavelmente, uma resposta simples. É como eu falei, é uma palavra, é um objetivo, é uma meta.
Não coloca um livro, tá? Porque Deus, ele, nesse dia, neste mês, eu quero que ele seja muito diretivo com você. Mas para isso, você precisa ser diretivo com ele, com Deus também, pedindo de maneira correta. Amém? Então, que Deus possa falar muito com vocês. Juliana, a palavra está contigo. Amém. Shalom, shalom. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Jóia. Então, vou convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Sofonias. Sim, isso mesmo, Sofonias. Ultimamente eu estou gostando de citar livros aqui difíceis de achar, né? Sofonias. Mas, ó, tem que falar, não é culpa minha não, tá? Vamos fazer o seguinte, para achar bem fácil, faz assim, abre a Bíblia lá no comecinho do Novo Testamento, lá no primeiro capítulo de Mateus e vai voltando. É mais fácil achar assim do que de outro jeito. Então, abre a Bíblia lá no Novo Testamento e vai voltando. Profeta Sofonias, ele é um profeta menor. Hoje à noite de sala profética, vamos ouvir uma palavra de um dos profetas da Bíblia, profeta Sofonias. Vamos ler no capítulo 3. Então, Sofonias, capítulo 3. E eu quero pedir para vocês que acharam que levantem a mão, façam um joinha para eu saber quem achou e quem ainda não achou. Joia. Nem todo mundo achou ainda. Vamos lá, vou esperar mais um pouquinho. Sofonias, capítulo 3. Abre lá no Mateus e vai voltando. Sofonias, capítulo 3. E nós vamos fazer uma dinâmica diferente também. Nós vamos ler primeiro o versículo 20, depois o versículo 12 e depois o versículo 8. Vamos ser disruptivos hoje na nossa leitura. Vamos ler do fim para o começo. Versículo 20, depois o 12, depois o 8. Aí, agradeço, Alex. Vamos ler então, Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Eu vou repetir só a parte final do versículo. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Olha a Thaís comentando que também teve a direção para essa palavra essa semana. Glória a Deus. O livro de Sofonias, como boa parte dos profetas menores, ele foi escrito num período mais difícil da história de Israel. Ou era um período de exílio, ou no período pré-exílio, ou no período pós-exílio. E o profeta Sofonias, ele fala um pouco antes do exílio, mas ele já está profetizando lá na frente. Eu não vou entrar nos detalhes históricos hoje, porque a mensagem ela é mais direta pro nosso momento atual. Mas o que o profeta Sofonias está falando aqui ao final do seu livro é que o Senhor haveria de congregar o seu povo, haveria de congregar os justos de dentro do seu povo, e ele fala aqui que ele vai fazer esse povo voltar à sua terra, voltar à sua nação, voltar a ter identidade, e diz que vai fazer deles um louvor entre todos os povos. Então, assim, algumas traduções falam no final, quando na minha diz, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, algumas outras traduções vão dizer diferente, dizem assim, quando eu trouxer de volta os que foram exilados, quando eu trouxer de volta os cativos. Então, essa palavra, ela foi dada num contexto e para um contexto de cativeiro. Essa palavra é muito pesada, cativeiro. Para o povo de Israel, o que significou o cativeiro? Eles saíram da terra deles, eles foram imersos numa cultura estranha, numa religião estranha, eles foram tentados
viver em rebeldia, a viver em apostasia, eles foram tentados a perder toda a sua identidade. Mas muitas vezes o cativeiro ele tem outras fontes. E uma das principais fontes de cativeiro que nós temos hoje, sem dúvida, é o medo, é a dúvida, é o cansaço. E essa palavra de hoje, ela é especialmente direcionada a esses três aspectos, ao medo, à dúvida e ao cansaço. Particularmente aos cansados. Particularmente aos cansados. Muitas vezes, né, a nossa vida, ela tem esses períodos, né, de deserto, esses períodos de extremo cansaço, de onde esperar não é fácil, onde esperar realmente é difícil. Mas recentemente nós ouvimos uma palavra do nosso apóstolo João, onde ele dizia que o Senhor inicia os ciclos, mantém os ciclos e o Senhor encerra os ciclos. E o profeta Sofonias, quando ele fala: quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, ele nos traz à memória essa soberania do Senhor, de que ele é que dá fim aos nossos ciclos. Então, se hoje essa palavra ela é direcionada a quem está sofrendo pela mão do medo, a quem está sofrendo pela mão da dúvida, e especialmente a quem está sofrendo pela mão do cansaço, é importante nós destacarmos o seguinte: o Senhor é soberano. E a palavra que ele nos traz logo no início dessa noite é: vou mudar a sorte de vocês diante dos vossos olhos. Vou mudar a sorte diante dos vossos olhos. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania dele. Isso é o governo dele sobre nós. Nós também ouvimos recentemente, pela nossa apóstola Flávia, que dificilmente nós vamos entender a abundância sem ter experimentado a escassez. E quando nós ouvimos isso de que o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai mudar a sorte diante dos nossos olhos, nós precisamos entender que, sim, essa mudança vai acontecer diante de um contexto desafiador. E não tem como não me lembrar de alguns exemplos na palavra. A multiplicação dos pães e peixes. Haviam ali pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, nós estamos falando de pelo menos 15.000 pessoas. Num monte, num espaço enorme. E apenas 5 pães e os peixinhos. Como que isso se ia servir para atender toda aquela demanda? Simples. O Senhor mudou a sua. E o Senhor fez isso de forma extravagante. O Senhor fez isso de forma superabundante. Domingo, nossa apóstola falou o seguinte, que esse mês é um mês de experimentarmos a provisão do Senhor. É o mês de experimentarmos essa superabundância. E ela usou uma expressão que ficou muito marcada para mim, porque ela disse assim: serão vagões de provisão. Vagões. Quantos aqui já tiveram essa experiência de ver um vagão de perto? Ou melhor ainda, um container num vagão? Cara, são metros cúbicos à beça. É grande pra caramba, cabe muita coisa. Cabem grãos, cabem caixas, cabe muita coisa. Então a palavra que o Senhor nos traz nessa noite, logo no começo, é essa. Ele pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. E quando ele fala mudar a nossa sorte, é mudar para valer. Porque o contexto em que essa palavra foi entregue pelo profeta Sofonias era um contexto de cativeiro. Aqueles que estão
com medo, aqueles que estão com dúvida, aqueles que estão cansados. Se você se enquadra em uma dessas três, saiba que o Senhor pode mudar a sua sorte. E Ele quer mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua sorte. Porque é Ele quem abre os ciclos e Ele quem fecha os ciclos. Mas eu falei também que nós precisamos ler outros dois versículos aqui, que nós faríamos o inverso. Começaríamos pelo fim e voltaríamos ao começo. O outro versículo é o versículo 12. Sofonias 3, 12. Diz assim: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Esse é um outro tema que o Senhor tem tratado muito comigo. Confiança nele, confiar nele. Semana passada, eu estava lendo dois livros. Esses dois aqui, vocês conhecem? Estava lendo antes de dormir, para dormir em paz. Ou não, né? Depende do que eu li. Mas uma das coisas muito impactantes que eu li foi o seguinte: lá no livro do apóstolo Coraiola, no finalzinho, e isso tem total congruência com o que foi falado nas últimas semanas aqui pelos nossos apóstolos. Ele fala assim que o propósito de Deus para as nossas vidas, que o estar no centro da vontade de Deus nas nossas vidas, estar no centro da vontade de Deus, é uma única coisa: é confiar nele. Eu achei isso extremamente revelador e extremamente impactante, porque a gente fica pensando assim: caramba, qual será que é o centro da vontade de Deus na minha vida? Será que é que eu largue tudo e vá pregar lá no meio do deserto do Saara? Será que é que eu largue tudo e vá pregar no meio do Chile? E, no entanto, é algo mais pessoal. Ele fala assim, que o centro da vontade de Deus é confiar nele e confiar descansando. E a Flávia vai falar isso também no começo do livro dela, sobre essa confiança. Isso veio falando muito comigo. Então, se eu quero ouvir o Senhor me falar assim: olha, eu vou mudar a tua sorte diante dos teus olhos, eu preciso entender que existe uma chave para isso. E qual é essa chave? Eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar nele. Porque nessa via de mão, que é a minha conexão com o meu Pai Celestial, eu também preciso dar alguma coisa. E esse dar, ele é fundamentalmente confiar nele. E não é fácil confiar. Eu tenho 47 anos já. Imagine uma vida de 47 anos sendo treinado a confiar na força do braço, sendo treinado a confiar nas conexões humanas, sendo treinado para confiar num holerite, num contrato de trabalho, num contrato com clientes, sendo treinado a confiar num extrato bancário, num extrato de recebíveis, na margem de lucro. Nós somos desafiados, somos chamados a confiar nele integralmente. É muito lindo eu ouvir o Senhor falar isso. Olha, eu vou mudar a tua sorte diante dos teus olhos, mas o meu coração precisa estar preparado para isso. Eu preciso estar com o meu coração treinado para isso, para confiar nele. Existem alguns grandes desafios para isso. E o principal desafio é o medo. Em outra oportunidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porque o reverso de confiar tem fundamento no medo. A dúvida tem fundamento no medo. E ainda tem uma questão muito pesada aí, que a gente fala pouco, que é assim: qual é o contrário de confiar em Deus?
É desconfiar, é duvidar. Então, assim, Juliana, você acredita na Bíblia? É lógico que eu acredito. Você duvida da Bíblia? Não, de maneira nenhuma. Mas isso é senso comum. Na hora H, quando ele fala, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, é onde aperta a porca, é onde aperta o calo. Porque quando eu olho para o meu extrato bancário e vejo que a coisa está ficando feia, eu começo a duvidar. Quando eu olho para o meu fluxo de caixa e vejo que os recebíveis estão lá embaixo, eu começo a duvidar. Quando eu recebo uma carta de demissão do meu trabalho em que eu confiava, eu começo a duvidar. Quando os homens viram as costas para mim, eu começo a duvidar. Ué, Juliano, mas você não tinha falado que acredita na Bíblia? Mas isso é senso comum, né? E na hora H. Então vejam, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Modesto e humilde é aquele que reconhece a sua identidade, mas sabe que depende da força do Senhor. Modesto e humilde é aquele que está 100% preparado, 100% capacitado, mas que não confia na força do braço, confia no Senhor. E esse que é modesto e humilde, ele confia plenamente no Senhor. O apóstolo João Cobal pregou esses dias. Qual é o seu tudo? Quando você entregar o seu tudo, aí sim você vai ter o tudo de Deus. Então vejam, se eu quero ouvir, e nós vamos ouvir, estamos ouvindo isso do Senhor. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, é lindo ouvir, mas eu tenho que saber que o meu coração precisa estar preparado. Eu preciso ter um coração que confia no Senhor. Confia no Senhor. E para finalizar, versículo 8. Sofonias 3, versículo 8. Acompanhe aí, por favor. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Eu quero destacar a parte A, que diz: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. Esperai-me, pois, a mim. Esperai-me, pois, a mim. O Salmo 46, 10, ele diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esperai-me, pois, a mim. Então guarda a tua ansiedade, ou melhor, guarda não, dá uma bica na tua ansiedade. Pega o teu medo, manda ele para o lugar que é dele. Pega a tua dúvida, esmigalha ela e sopra. Porque o Senhor vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. É Ele quem faz. É Ele quem conhece os tempos. É Ele quem sabe o que a gente precisa aprender. É Ele quem sabe os tempos. Amém. Deus nos convida a crer contra a esperança. Então a palavra do Senhor nessa noite é: descanse, descanse, espera nele, porque Ele vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Ele vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Nós recebemos uma palavra profética trazida a nós pelo apóstolo João Cobal, mas que foi entregue pelo apóstolo Rony Chaves. E eu não sei se vocês lembram, mas um mês atrás, na nossa terceira noite de primícias, a Flávia e eu trouxemos uma palavra, e uma dessas palavras foi justamente a pesca maravilhosa. E eu lembro que eu trouxe essa palavra na terceira noite, né? E na segunda noite foi quando ela veio para mim, enquanto a Flávia pregava também. Eu tive uma visão, eu vi, é muito raro eu ver alguma coisa, não ser letras, mas eu vi essa imagem. Pedro no barco jogando a rede, assim, né?
E eu fiquei impactado com aquilo. E não sabia que essa palavra seria uma palavra do tamanho que é, que veio para nós. Nós vamos colher onde não plantamos. Os peixes virão para as nossas redes, porque o Senhor vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Creiam nisso em nome de Jesus, porque essa palavra é para nós. Meus amados, eu quero fazer um convite para vocês agora. Quero convidar vocês para que nós possamos provar para nós mesmos a nossa confiança nessa palavra. E eu convido vocês para fecharem os olhos agora e eu vou pedir para que vocês perguntem ao Senhor: Pai, qual é o tamanho do meu medo? Qual é o tamanho da minha dúvida? Qual é o tamanho do meu cansaço? Para que Ele revele para vocês e para que vocês possam colocar isso nos pés dele. E para que nós possamos colocar isso diante dele. E ao mesmo tempo, eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês façam uma oferta para selar essa palavra. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional, já falei isso aqui em várias oportunidades e vou falar novamente. Extremamente racional. E nunca dizimei, nunca ofertei, não fazia nada. Eu era muito racional, mas sem ser racional, porque se eu fosse racional de verdade eu teria entendido, né? Mas quando o apóstolo Coraiola esteve aqui em Ponta Grossa, se não me engano, em agosto de 2022, para falar justamente sobre os sacerdotes de mercado. Ele fez um desafio, ele falou: você que está me ouvindo, presencialmente na época, faça um desafio entre você e Deus e traga uma oferta aqui e dê um nome para essa oferta. E eu vou voltar aqui o ano que vem, em abril, quero ouvir de vocês se vocês tiveram ou não tiveram uma resposta do Senhor com relação a isso que vocês colocaram diante dele através dessa oferta. E eu lembro que Sarina e eu só tínhamos R$ 70 na carteira, 20 era para pagar o estacionamento e 50 nós falamos: vamos ofertar? Vamos, ofertamos. E esquecemos do assunto. 24 horas depois, um cliente me ligou, era 9 horas da noite. Ele falou assim: lembra daquela proposta? Lembro. Então, amanhã, até as 9 da manhã, ela está de pé. Se você me ligar às 9h01, ela caiu. Imagina. 8 horas eu estava ligando para ele. E eu não me liguei. Quando eu desliguei o telefone, eu lembrei do apóstolo Coraiola falando: eu vou voltar aqui e você vai testemunhar para mim se aconteceu alguma coisa. Esse é o Senhor que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Então faça uma oferta agora. Vou pedir para a Karina para colocar aqui para nós no chat. Aí, obrigado. O Pix com os dízimos e ofertas e primícias. Se você já dizimou, amém. Se você já primiciou, amém. Se você já ofertou, amém. Mas para ofertar agora, nessa noite, eu quero te fazer esse convite especial. Nesse mês de Shevat. Cele essa palavra de hoje como oferta. Não importa o valor. Não importa o valor. Já fiz ofertas de R$ 5, de R$ 1, de R$ 2. Lembrem da oferta da viúva pobre. Ela só tinha 2 moedas. Era tudo que ela tinha. Não importa o valor. Importa o que significa para você. Não sabe qual o valor ofertar? Ore agora e fale: Senhor, qual é o número? Qual é o valor? Ontem à noite eu fiz isso. O Senhor me mostrou claramente qual era o número que eu precisava fazer. E eu fiz. Mesmo sendo desafiador. Então, vou dar 5 minutos para vocês, vou pedir para que alguém coloque uma música para nós. E antes de passar a palavra para os profetas, nós vamos ter aí esses minutinhos para que vocês façam essa oferta e meditem naquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. E que fique fixada essa palavra: vou mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Deus te dá escape, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta. Há uma presença sobre essa casa, meu irmão.
mesmo Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, Ele te diz: não temas, eu tô contigo. Deus já tem o caminho aberto, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape, livra-me. Você pode levantar e profetizar que em tempos de guerra vamos. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, nunca pare. Diga: em tempo de guerra, vamos. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza. Vamos! O escape, o descanso, a cura, a recompensa. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Amém. Amém. Nosso apóstolo João pode fazer uma oração pelas ofertas? Sim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, neste momento, ó Pai amado, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos seus filhos que aqui pôde colocar essa oferta, ó Pai, essa semente, Senhor Jesus. Eu declaro agora, ó Pai amado, a unção da prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, que neste momento, ó Pai, eles recebam, ó Pai amado, a 30, 60 e 100 por um, tudo aquilo que foi semeado nesta noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esta oferta, ó Pai, possa destravar os destinos, que essa oferta possa destravar os sonhos, Pai, que essa oferta possa ser feita, ó Pai amado, que acima de tudo possa chegar com um cheiro suave diretamente nas tuas narinas e que possa destravar os destinos aqui colocados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu libero agora sobre eles, ó Pai amado, a unção da provisão do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, destrava, libera, liberta, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Juliano, encerrou? Sim. Queridos, acho que a partir de agora o momento é com a parte profética, e eu quero, neste momento, aproveitar que Deus já me entregou aqui palavra para 3 pessoas.